Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra de Deus. Nossa, cresceu forte essa passagem. Eclesiástico 30, versículos de 22 a 27. Eclesiástico 30. Escute. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. 23. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. 24. Tem compaixão de tua alma. Torna-te agradável a Deus. Sê firme, concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos, e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias, e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia-se continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eu tenho a honra, 25 anos, 9 dias, de levá-los ao colo de Jesus. Lembrando que, como sacerdote, estou celebrando o jubileu de Pérola. Hoje, 30 anos, 5 meses, também 9 dias. Obrigado, Jesus, por esse teu momento de bênçãos. Sou apenas uma formiguinha, junto com Mário Pandinha, somos formiguinhas. Mas que honra, formiguinhas ao serviço do Rei Jesus. E a imagem é linda. Qual é? Começa na imaginação. Jesus é Deus, Ele torna a realidade, tá? Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Pelo batismo que Ele está em nós. Então, eu os convido a imaginar o jardim que você mais gosta de estar. Eu vou descrever o meu, tá? Meu jardim não é assim aquele jardim, já vi jardim muito mais bonitos. Mas meu jardim é prático. Vou explicar por que prático. Ele é enorme. Tem uma árvore enorme. E tem um banco de praça lá. Tem até uma placa, porque não dá para pisar na grama. Tem lá uma placa, ó, só pode pisar na grama quem for criança até 5 anos. E nesse momento, eu estou vendo Jesus que está me aguardando, mas eu estou com uma idade cronológica, estou com 57, rumos aos 58, tá? Tá aí. Rumo aos 58, mas ele 57. E aí, padre, e nós que não temos 5 anos, como vamos entrar? Aí que entra a ação do nosso anjo da guarda. Obrigado, Senhor, porque eles são enormes. É uma honra falar deles. Queridos, se eu tenho 95, o meu anjo da guarda deve ter brincando 4,5. São gigantes. Repito, os anjos da guarda, os anjos são nossos, são gigantes, enormes. Isso é bíblico, tá? E eles nos envolvem com as suas asas. E nos envolvendo, somos levados pelo poder do Espírito Santo. Lembrando, olha que experiência, ontem na leitura, o diácono Filipe foi levado a conversar com o eunuco etíope. E aí ele foi, você está entendendo o que você está lendo? Ele estava lendo o profeta Isaías, e ele falou, não, ninguém me explica, então ele começou a explicar e anunciar Jesus. E nisso, quando o eunuco viu um riacho, o que me impede de ser batizado? Filipe falou, vamos fazer. Enquanto ele batizou o eunuco, ele foi transportado para outro lugar, pelo poder do Espírito Santo, tomando posse dessa passagem.
Senhor, nós somos também transportados, como Filipe, ao teu colo. Como é que é? O nosso anjo da guarda nos leva ao colo de Jesus, mas com detalhe, não com a idade cronológica. Lembrando, então, estou com 57, daqui a 11 dias 58, não. Mas como criancinha. Interessante, ontem é a coisa mais linda. Acho que conseguiram filmar aquele momento que eu vou comentando o povo, que é uma alegria poder estar com vocês. Eu estava até pós a missa, termina, mas eram cada criancinha mesmo. Que eu digo criancinha mesmo, que tem gente, Mário, que usa boneca, tá? Não sei, parece uma boneca tão real. Sim, eu já vi, padre, eu já vi. Não é ser humano, né? Por favor, é criança, tá lá. Não, mas lá no santuário eram crianças mesmo, eram as criancinhas. Não, mesmo. é a coisa mais linda, só criança. Só que eu também, como eu já peguei uma ou duas que tem uma boneca que parece tão real, mas fala assim, não é que isso aqui é boneca, isso não é real não. Mas cada criancinha linda. E Senhor, eu as tocava e pedia a Jesus, abençoe cada caso que estava lá. E nesse momento eu os convido a se colocarem crianças no colo de Jesus. E nesse momento eu vou ficar em silêncio. Por que eu vou ficar em silêncio? Porque você vai colocar as suas preocupações. Mário, você está com o dicionário aberto aí? Opa, vamos lá, padre, pode falar. Preocupação. O que é preocupação? Preocupação. A gente fala tanto em preocupação. Eu tenho essa definição, mas pega um dicionário melhor. Vamos lá, padre, deixa eu só abrir aqui um dicionário dício aqui. O primeiro que eu vou abrir aqui, padre, só um segundo aqui, ó. Preocupação. Perda do sossego, causada pelo sentimento de responsabilidade em relação a alguma coisa. Ideia fixa, permanente, dominante, antecipada, que perturba o pensamento. Obsessão, sentimento de apreensão e inquietação. Todas essas são definições de preocupação, padre. Mais uma vez, principalmente a primeira que você leu, foi muito importante. Repete. Perda do sossego, causada pelo sentimento... Parou, essa palavra que eu precisava no dicionário. Ok. Tá? As outras todas eu já sabia. Perda do sossego. Se você pegar o que é sossego, paz. Eu perdi a paz. Quando você perde, o que a preocupação faz é tirar o sossego. Portanto, você perder a sensação de paz. E em vez de paz, o paz gera bem-estar. A falta de sossego gera angústia. Por isso, mão direita na fronte, mão esquerda no coração. De novo, o que anda tirando a sua paz. O que anda... esses pensamentos que estão te atormentando. Palavra atormentar. Toca, Senhor. Onde eu não posso, Tu podes. Nossa, acho tão lindo isso. É da fundo da minha alma. Porque é a pura verdade. Onde eu não posso, Tu podes. Obrigado, Jesus. Vou dar um exemplo disso. Quantos casos, como está acontecendo agora, de pessoas com tumor no cérebro. Onde eu não posso ir, porque eu não sou médico, Deus vai. Há áreas em que eu não posso entrar, Deus vai. Ele pode. Por isso, obrigado, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça. Quantas pessoas perderam o sentido da vida? Nossa Senhora mostrando muito forte. Ei, você que perdeu o sossego, portanto você perdeu a paz. A tristeza. Agora eu volto com a passagem que Deus fez com Lela. Estou abrindo aqui. Não entregues tua alma à tristeza. Não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Eu estou falando com você que anda se atormentando com preocupação. Queridos,
A preocupação acarreta a velhice antes do tempo. E a preocupação é prima, irmã, ela é irmã, não é nem prima, da inquietação. Você se sente inquieto, preocupado. Por isso eu peço nesse momento, Senhor, a tua paz. A tua paz, a verdadeira paz. Paz mental, paz interior. Oh Jesus, a confiança absoluta em Ti, Senhor. Vem, Espírito Santo. Eles não estão me vendo, mas eu estou na capela. E nós estamos no Teu colo. Nossa, a imagem é tão, a visualização é tão forte. Você e eu no colo de Jesus e do Senhor saindo uma força. Me lembro da passagem da mulher que sofreu uma hemorragia. Jesus estava caminhando, mas com uma multidão querendo tocar. E nisso, alguém toca o Senhor para e fala, alguém me tocou. Porque Jesus sentiu uma força sair dele. E aí ele começa a olhar e os discípulos começam a falar, Senhor, quem te tocou? Está todo mundo te tocando. Imagina, as pessoas querendo tocar o Senhor. Quem te tocou? Nisso, não, alguém me tocou. A mulher que sofreu uma hemorragia, um fluxo de sangue, há mais de 10 anos, que gastou tudo com os médicos e nada. A hora que ela tocou na orla do manto do Senhor, na hora estancou. E ela caiu de joelhos. Fui eu. E Jesus disse, filha, tua fé te salvou. Perceba, o próprio Jesus sentiu uma força, poder do Espírito Santo, tocando. E é essa força que está acontecendo agora. Obrigado, Senhor, que o Senhor está tocando na saúde física. Toca, Senhor. Você que não anda bem, conheci algumas pessoas que ficaram até com febre. Toca na nossa resistência imunológica. Toca, Senhor. Fortaleça-nos, fortaleça-nos. Mas toca principalmente na nossa mente. Paz. A palavra que cresce é paz. Paz. Repito, paz interior. Paz espiritual. Confiança absoluta em Ti, Senhor. Mas não é paz do mundo, não. A paz do mundo você a tem por um tempinho. Você fica alegre e de repente já foi embora. É passageiro. A paz do Senhor é verdadeira. Por isso eu termino essa oração. As duas mãos na fronte. Aliás, na cabeça, no topo da cabeça. Estou ao vivo da capela. Muitos não vão poder fazer isso. Estão em lugares que não dá para fazer, padre. Acompanhe depois. Pega no Spotify. Mas coloque as mãos na cabeça. Senhor, pelo poder do Teu nome, em persona Christi, como sacerdote estou na Tua pessoa, Jesus. Batiza no Espírito Santo. Batiza no Espírito Santo. A palavra batizar é mergulhar. Batiza, Senhor. Como ontem, aquele eunuco de Etíope, era etíope, foi batizado e sua vida transformada. Batiza-nos. Obrigado pelo calor, pela presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E abençoai, santificai e exorcizai, Senhor, essa água, esse remédio. E Mário, terminar com essas frases. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. A alegria do Senhor é a nossa força. Maria passa à frente e pisa na cabeça da serpente. E a gratidão. Muito obrigado, Jesus. Porque Deus pode. Tudo, tudo, tudo. Deus pode. Tudo, tudo, tudo.